Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nesse canal. Me chamo Gabriel Felipe, sou professor de História, Filosofia e também Literatura. Estou aqui para ajudar você a entender um pouquinho sobre o que é filosofia, como que ela surgiu, quais são aí os seus primeiros elementos, né? De onde veio isso? Né? De onde veio essa questão do homem de indagar sobre as coisas, de questionar o que é a filosofia nesse sentido? E é justamente sobre isso que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Então, espero que você permaneça comigo até o final, para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito do surgimento da filosofia. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o questionamento ele é o primeiro motor do indivíduo humano. Né? Antes que a filosofia existisse, o que havia era a mitologia, certo? E aqui nós não vamos, de maneira nenhuma, detratar a mitologia, tirar a sua importância, né? Chamá-la aí de mentira, chamá-la de enganação, porque a mitologia, como antecessora da filosofia, ela não é nada disso, ela não é enganação, não é mentira, não é uma história falsa, né? Ela pode ser sim uma história fantasiosa, mas jamais falsa. Tá? Então, o mito é justamente essa narrativa da criação, a narrativa do surgimento, a narrativa da origem, como vai dizer para nós o filósofo romeno Mircea Eliade. Ele vai dizer isso, que o mito ele narra a criação de algo, a origem de alguma coisa. Então, antes que a filosofia existisse, haviam os mitos. Então, a gente tem lá Homero, Hesíodo, né, os grandes poetas gregos que trouxeram ali diversos cânticos mitológicos, né, a história dos deuses, a Teogonia, né, de Hesíodo, né, a Odisseia e a Ilíada de Homero, que vão retratar justamente esse mundo envolto pelos deuses. Né? E os deuses ali sendo não apenas um elemento de culto, mas também a representação de fenômenos, de forças da natureza e até mesmo extra-natureza, né? Além da natureza, fora da natureza, que os gregos eles desconheciam, eles não compreendiam muito bem até aquele momento, mas que representavam de maneira simbólica. Né? Então, é uma das coisas que nós vamos observar nos elementos mitológicos, certo? E aí, em dado momento, as pessoas começaram a perceber que apenas o elemento mitológico não era suficiente para dar justamente a razão da sua existência, a razão da existência das coisas, a razão da existência do universo, dos seres. O mito acabava sendo insuficiente, incompleto. Né? E aí é onde nós temos os primeiros filósofos, que nós vamos chamar na história da filosofia de pré-socráticos. Né? Quem eram os pré-socráticos? Foram filósofos que antecederam Sócrates, que foi o maior dos primeiros filósofos gregos. Não somente numa questão de tempo cronológico, nasceram antes de Sócrates, não apenas isso, né? Muitos conviveram com Sócrates, inclusive, mas eles antecederam Sócrates no seu modo de pensar. Né? O modo de pensar deles era justamente buscando a origem das coisas. De onde veio o universo? De onde veio o mundo? A Terra? Qual que é o princípio que ordena todas as coisas? Existe um princípio ordenador? Não existe? Né? Então eles discutiam justamente todas essas coisas. Nós temos vários exemplos. Né? Passando por alguns deles, temos Tales de Mileto. Né? Tales de Mileto, todos eles buscavam o apeiron. O apeiron, o elemento que dá origem a tudo, o elemento unificador da natureza. Né? Então nós temos Tales de Mileto, cujo apeiron, para ele, era água. Porque ele observava que em todas as coisas havia água. Né? E essa água presente em tudo para ele, então, era esse elemento criador, esse elemento unificador da natureza. Nós vamos ter Anaximandro, vamos ter Anaximenes, Parmênides, né? Parmênides, Heráclito. Para Heráclito, o apeiron era justamente o fogo, porque o fogo ele é um elemento da natureza que modifica as coisas, ele as transforma. Então, o fogo era a representação daquilo que Heráclito chamava de devir, né? Essa transformação contínua, essa mudança contínua, tudo era mudança. Né? Heráclito tem uma frase dele que diz justamente isso, né? Quando você atravessa um rio, nem você é o mesmo, nem o rio é mais o mesmo, está em constante transformação. E já para Parmênides, nada está em transformação.
né? O ser é, o não ser não é. Então, não existe uma mudança. Aquilo que é de uma vez para todas, para sempre. Não se transforma, não muda. Então haviam essas discussões, esses debates, várias deles foram criando escolas, isso na Grécia Antiga, por volta ali do século VI a.C. Foram criando escolas onde eles iam ensinando, propagando os seus ensinamentos para os seus alunos, para aqueles que tinham interesse em aprender com eles, certo? Ali por volta do século V, mais ou menos, nós chegamos num momento em que a cidade de Atenas está passando por um período de grande ascensão da vida política, né, o início da democracia ateniense. E nesse contexto vão surgir então alguns indivíduos chamados de sofistas, que vão justamente buscar preparar essa elite ateniense, né, os filhos dos antigos aristocratas, para assumir esses papéis na política. E aí a função dos sofistas não vai ser apenas ensinar ou buscar a verdade, mas vai ser principalmente adquirir um ganho com isso, né? Ensinar uma determinada classe de pessoas justamente para poder obter o seu sucesso, independente, mesmo que eles tivessem, nesse caso, que vender a sua verdade, trocá-la, caso ela não agradasse ali os seus pagadores. E é nesse contexto que vai surgir um dos maiores filósofos da antiguidade que jamais escreveu qualquer coisa, que foi Sócrates. Sócrates ele traz um elemento muito diferente daquilo que os sofistas faziam, e principalmente daquilo que os pré-socráticos faziam. Na verdade, existe um elemento que é igual, que é parecido, que é a busca pela verdade, a busca pelo entendimento das coisas, pela sua origem, né? A pergunta fundamental, o que é isso? Né? Por quê? Para quê? De onde vem? Quem somos? Né? As perguntas fundamentais. Mas ele vai divergir dos pré-socráticos, porque os pré-socráticos tinham um foco nas coisas, né? No universo material, na sua constituição. E Sócrates ele vai olhar para um outro elemento que também é de grande importância nesse universo, que somos nós, o ser humano. Então, Sócrates vai perceber justamente essa realidade necessária na cidade de Atenas de se discutir a respeito dos bens humanos. Então ele vai justamente chamar, invocar aqueles que se diziam grandes entendedores desses bens humanos, para discutir sobre temas de extrema importância, como beleza, a justiça, a bondade, a verdade, o conhecimento. Então, Sócrates ele vai discorrer justamente sobre elementos que versam sobre o ser humano, que falam, que dialogam com o ser humano, que estão presentes no ser humano. E o método que Sócrates vai utilizar para fazer isso é o que nós chamamos de maiêutica. Né? O que seria a maiêutica? Primeiro, Sócrates ele descobre que alguém se dizia lá grande entendedor da justiça. E aí então ele vai chamar essa pessoa para conversar, para debater com ele, e ele vai começar a fazer perguntas para essa pessoa, se colocando como se fosse um ignorante, como se ele não soubesse do assunto. E nesse processo ele começa a tirar da pessoa, a extrair da pessoa aquilo que de fato ela sabe. Esse é o processo da maiêutica. Né? A maiêutica, para os gregos, era justamente o parto. E a mãe de Sócrates era parteira. Então Sócrates ele traz da sua origem familiar simples, né, da sua mãe, essa realidade de parto. O que é o parto? O parto é trazer para a luz da vida, é trazer ao mundo, dar à luz. É um termo que se utiliza, né, na área de obstetricia, né, do nascimento das crianças, né, do nascimento dos seres, né, deu à luz. E Sócrates ele vem justamente como um filósofo que dá à luz, né, traz as pessoas para a luz do conhecimento, para a luz da verdade, para a luz daquilo que de fato eu sei e aquilo que de fato eu não sei. Né, o professor Olavo de Carvalho tem justamente uma frase nesse sentido, onde ele diz que nós precisamos mapear o nosso conhecimento. Né? Saber aquilo que você sabe é muito importante, quase tão importante quanto saber aquilo que você não sabe. Né? Então, quais são as coisas que eu não sei? Mapear o conhecimento. Sócrates vai trazer, então, essas pessoas para a luz desse conhecimento, mostrando para elas, olha, você está discorrendo, dando a sua fala, a sua opinião sobre coisas que, na verdade, você não sabe, você não conhece, de fato. Né? E a partir daí nós temos, então, o início da filosofia. A filosofia ela surge dessa intenção, desse admirar-se, né, do talmazen.
O que é o Talmazen? É esse admirar-se, esse espantar-se com o universo que está à sua volta, com aquilo que está ao seu redor, e buscar entender, e querer entender, querer conhecer. Né? Nós entramos aí num elemento também que é trazido por Santo Agostinho. Não é possível amar aquilo que não se conhece. E também não é possível conhecer aquilo que não se ama. Então, é preciso essa dupla realidade. Né? Eu me espanto com aquilo que está à minha volta, e por esse espanto, eu começo a buscar o entendimento daquilo que me espantou. Né? Querer compreender essa realidade. Isso é uma coisa que nós precisamos voltar a discutir, né, no nosso meio cotidiano. Parece muitas vezes para muitas pessoas que a filosofia ela foge da vida cotidiana, mas não. Porque justamente no nosso cotidiano nós estamos presos, como que numa corrida de ratos mesmo, muitas vezes, né? Naquela bolinha giratória lá, e nós estamos lá correndo e se esfacelando com o trabalho, com supostos estudos. Estamos lá estudando para vestibulares, e provas, e provas, e provas, e provas, e faculdade, e provas, e provas, e provas, e provas. E trabalho, 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 e aí rotina familiar, e nos esquecemos de olhar para a realidade, de olhar para a realidade concreta, de olhar muitas vezes para a natureza, de contemplar. Né? A modernidade, o mundo moderno, ele trouxe para nós grandes avanços, grandes benefícios. Né? A Revolução Industrial, ela trouxe um crescimento para a realidade do homem, do ser humano, um crescimento gigantesco. Entretanto, ela foi tirando de nós a capacidade contemplativa. Né? Muito me admira na biografia do escritor, do filólogo, escritor, né, John Tolkien, quando vai se dizer lá que quando ele cria, né, a Mordor, né, os orcs, aquelas terras sombrias, né, em O Senhor dos Anéis, em O Hobbit, ele cria justamente inspiradas nas realidades industriais às quais ele viveu. Né? Esse mundo coberto de fumaça, esse mundo coberto de construções que tapam a nossa vista, né? Nos impedem de enxergar a verdadeira realidade, nos impedem de enxergar a natureza, o mundo criado. Né? E a modernidade fez isso conosco, ela nos fez perder o acesso a esse mundo criado, perder o acesso à realidade da natureza e até mesmo à realidade humana. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia, nós quase não nos comunicamos com pessoas de verdade. Né? Nós falamos de muitos assuntos com muitas pessoas, a informação chega para nós a uma velocidade absurda, mas muitas vezes nos esquecemos de falar com aquelas pessoas que estão próximas de nós, né? De elogiá-las, de cumprimentá-las. Então, vejo ser importante essa discussão filosófica, voltar a esse Talmazen, a essa admiração, a esse espanto. Um espanto que não paralisa. Veja, nós não estamos falando aqui de medo, de apavoramento. Né? Não, estamos falando de um espanto, de algo que me admira, de algo que não me faz ficar parado, de algo que me tira da minha circunstância de estabilidade. Né? Estabilidade aqui no sentido de estar parado. Né? Esse Talmazen que me tira dessa estabilidade e que me faz avançar na busca por algo maior, por algo transcendente. Transcendente justamente porque sai de dentro de mim, transcende a mim mesmo. Né? Sai muitas vezes daquilo que os meus olhos apenas observam. Né? Então, apenas para que nós possamos recapitular, né, a aula de hoje, é um vídeo simples, né, bastante simples, é mais para que possamos começar uma discussão sobre filosofia. Mas, de modo inicial, então, a filosofia surge desse espanto. Né? Ela sucede o mito. O mito é uma forma de explicar a realidade natural, fenomênica, e também sobrenatural, também transcendente. Mas o Talmazen sucede isso. A partir do Talmazen nós temos aí a busca pelo apeiron, ou seja, por aquilo que dá sentido às coisas, por aquilo que move as coisas, pelo princípio das coisas, né? O seu princípio ordenador e unificador. Depois dessa questão nós temos o surgimento dos sofistas, que vão vender o seu conhecimento, muitas vezes prostituir o seu conhecimento em troca do agrado das grandes famílias atenienses. E aí nós temos Sócrates, que vem justamente numa mão contrária, ele não busca
bens materiais, não busca reconhecimento, mas busca apenas indagar sobre a verdade, sobre a beleza, sobre a justiça, sobre elementos que estão presentes no ser humano e aonde ele vai se diferenciar dos pré-socráticos que buscavam entender o mundo e o universo à sua volta. Sócrates vai buscar entender um elemento importantíssimo no universo que é o ser humano. E depois de Sócrates nós temos então a tradição socrática, aquilo que a que Sócrates vai dar origem, os pós-socráticos, Platão, Aristóteles e as diversas escolas que vão surgir pós-Aristóteles. Mas isso aí já é tema para um outro momento, para uma outra aula. Eu agradeço demais a participação de vocês, foi um vídeo relativamente mediano, né, médio, longo. Espero que você assista até o final, espero que você tenha gostado. Peço que você deixe aí o seu comentário aqui abaixo, né? Deixe o seu like também para que esse vídeo possa ter engajamento. Me siga nas redes sociais e até a próxima aula.